Queridos irmãos, queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, recebê-los mais uma vez com muita alegria para esse culto que nós estamos prestando ao nosso Deus. Saudamos também aqueles que nos acompanham pela internet. A nossa oração é que Deus use esse culto na vida de cada pessoa aqui presente, também para que Ele receba toda a glória da qual Ele é digno. Eu queria convidá-los a abrir a palavra de Deus no livro do profeta Amós. Capítulo 6. E nós vamos do verso 1 até o verso 7, dando continuidade à nossa série de mensagens nesse livro. Nós já passamos da metade do livro. O livro tem 9 capítulos e nós estamos começando o 6º. Então eu creio que até o final do ano a gente deve terminar o livro do profeta Amós. E nós vamos fazer a leitura então. Amós capítulo 6, de 1 a 7. Ai dos que andam à vontade em Sião, dos que vivem sem receio no monte de Samaria, homens notáveis da principal das nações, aos quais vem a casa de Israel. Passai a Calné e vede, e dali ide a grande Amate, depois descei a Gate dos filisteus. Sois melhores que estes reinos? Ou será maior o seu território do que o vosso território? Vós que imaginais estar longe o dia mau, fazeis chegar o trono da violência, que dormis em camas de marfim, e vos espreguiçais sobre o vosso leito, e comeis os cordeiros do rebanho e os bezerros do cevadouro, que cantais à toa ao som da lira, e inventais como Davi instrumentos músicos para vós mesmos, que bebeis vinhos em taças e vos ungis com mais excelente óleo, mas não vos afligis com a ruína de José. Portanto, agora ireis em cativeiro entre os primeiros que forem levados cativos, e cessarão as pândegas dos espreguiçadores. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Oremos. Ó bendito Espírito Santo, ilumina os olhos do nosso entendimento para vermos as maravilhas da Tua palavra. Nós pedimos que o Senhor nos alimente, o Senhor nos instrua e, como mestre enviado pelo Senhor Jesus, nos conduza a toda a verdade. Pedimos que o Senhor aplique essa palavra aos nossos corações, nos mostrando de que forma nós devemos reformar a nossa vida e viver no presente, à luz da Tua verdade e dos Teus ensinos aqui. Tudo para a glória de Deus Pai, na mediação de Jesus Cristo. Assim pedimos. Amém. Quando eu era estudante no Seminário Presbiteriano do Norte, creio que eu estava no primeiro ano, o reverendo Francisco Leonardo, que seria meu sogro, ele era o diretor do seminário. O seminário tem um internato, ainda hoje tem, onde os alunos que vinham de outras cidades estudar, ali moravam. Eu morava fora, morava aqui na casa dos meus pais. E um dia eu cheguei no seminário e a notícia que eu ouvi, a história que me contaram foi a seguinte: os alunos acordaram cedo, foram para o refeitório para tomar o café da manhã. Reverendo Francisco Leonardo nunca aparecia no seminário naquele horário. De repente, os alunos começam a fazer uma guerra de pão. Pegavam o miolo de pão, molhavam no café e ficavam fazendo guerra um com o outro dentro do refeitório. De repente, silêncio mortal. Quem é que entra no refeitório? Reverendo Francisco Leonardo. Todo mundo para, ele caminha até uma mesa, pega um pires, se ajoelha, cata os pedaços de pão, põe no pires, senta e começa a comer. O que teve de aluno chorando naquele dia não foi brincadeira. Atrás do seminário, hoje não tem mais, mas naquela época, atrás do seminário, tinha uma favela de pessoas que passavam fome e necessidade, enquanto que os candidatos a futuro pastor estavam fazendo guerra de pão. Essa foi a lição que o reverendo Francisco ensinou, sem dizer uma palavra. Há um episódio na vida de José, aquele filho de Jacó, um dos 12 filhos de Jacó, que é usado como 2 episódios, na verdade, que são usados pelo profeta Amós aqui para falar do pecado da insensibilidade.
O primeiro episódio está lá em Gênesis capítulo 37, verso 23 a 25, que diz que os irmãos de José, por inveja, o traíram e o jogaram num poço. E enquanto José ali estava sofrendo, os irmãos estavam comendo, tendo uma refeição e negociando a venda de José como escravo a uma caravana que passava rumo ao Egito. Mais adiante, no capítulo 42, no verso 21 de Gênesis, um dos irmãos de José, depois que José já tinha sido exaltado a governador do Egito e estava testando os seus irmãos, ele disse o seguinte: disseram uns aos outros, os irmãos de José, na verdade nós somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava e não lhe acudimos, por isso vem essa ansiedade. O outro episódio foi quando José foi acusado falsamente e ele foi jogado na prisão por Potifar, instigado pela sua mulher, que levantou um falso contra José. E José, lá na prisão, adivinhou o sonho do copeiro, que teve uma visão da parte de Deus. José deu o significado, a previsão de José se cumpriu e José disse ao copeiro: quando Deus mudar a tua sorte, quando Deus te abençoar e favorecer, você então se lembra de mim que eu estou preso aqui injustamente. Tudo aconteceu como José disse. O copeiro foi reinstalado na função, voltou à sua antiga glória e se esqueceu completamente da ruína de José, que estava preso lá. Talvez com certeza são estas duas histórias que estão por detrás do que é que o profeta Amós está dizendo aqui nessa profecia contra os notáveis da nação de Israel. Os líderes daquelas nações, a profecia inicialmente é dirigida a Judá e a Israel, ao Reino do Sul e o Reino do Norte. Os líderes daquelas nações, como os reis, príncipes, nobres, sacerdotes e juízes, estavam vivendo uma vida opulenta, uma vida de luxo e de riqueza, ao mesmo tempo em que eram completamente insensíveis para a desgraça do país, para a miséria dos pobres e as dificuldades que os desfavorecidos enfrentavam. Amós, então, denuncia mais uma vez os pecados deles, e particularmente o pecado da insensibilidade, e profetiza o juízo de Deus que está por vir sobre eles, especialmente sobre os seus líderes. Muito embora ele comece se referindo aqui a Sião, que é Jerusalém, capital de Judá, Reino do Sul, na verdade a profecia tem como alvo principal o Reino do Norte, cuja capital era Samaria, e o rei era Jeroboão II. Lembremos aqui aquele contexto em que Amós está profetizando, para que as palavras que ele vai dizer aqui façam todo sentido sobre nós. Primeiro, a nação de Israel estava vivendo um momento de ruína social no meio do povo. Nós já vimos que os pobres estavam sendo explorados e estavam sendo oprimidos e injustiçados por parte dos ricos, poderosos, latifundiários, proprietários de terrenos. Havia prostituição, corrupção dos juízes, os direitos eram torcidos e negados para aqueles que não tinham recursos para comprar uma sentença. Havia devassidão, embriaguez, imoralidade. Amós fala aqui de um homem e uma mulher compartilhando a mesma jovem. Havia uma ruína espiritual e religiosa. O povo, mesmo sendo extremamente religioso e frequentando os 3 templos, os 3 santuários nacionais, ofereciam a Deus um culto hipócrita, formal, ao mesmo tempo que adorava outros deuses, especialmente 2 bezerros de ouro, um em Betel e outro em Gilgal. Havia ignorância de Deus, superstição, a ponto de, como vimos na última mensagem, Deus dizer assim: afasta de mim o barulho do cântico de vocês, eu não aceito esse culto que vocês estão trazendo para mim. Essa era a situação real do povo quando Amós estava profetizando. Embora, é claro, essa situação de pobreza e opressão, ela não era compartilhada pelos nobres, pelos notáveis a quem Amós se dirige primeiramente aqui. Então, o que eu queria nessa noite era mostrar a quem essa profecia é dirigida, são os notáveis
da nação de Israel. Depois, quais são os pecados que são denunciados, e nós vamos ver aqui que Amós menciona pelo menos 4 atitudes pecaminosas daqueles notáveis. Depois, em terceiro lugar, o castigo que viria, e por último, algumas lições que eu penso o texto pode trazer para nós. Então, em primeiro lugar, a quem Amós dirige essa profecia? Está aí no verso 1. Ai dos que andam à vontade em Sião, dos que vivem sem receio no monte de Samaria, homens notáveis da principal das nações, aos quais vem a casa de Israel. Aqui Amós, então, dirige-se aos homens notáveis da principal das nações. A principal das nações é uma referência à nação de Israel, porque ela havia sido escolhida por Deus de entre todas as outras nações para ser o povo de Deus. Havia nações mais importantes, mais ricas e mais poderosas, como a Síria, como o Egito, por exemplo, mas Deus quis escolher a nação de Israel de entre todas as outras para ser o seu povo eleito, o povo a quem ele haveria de revelar a sua verdade, revelar o seu culto e os princípios da sua bendita lei. Por isso Israel, desse ponto de vista, era a principal das nações. Os notáveis de Israel eram aqueles homens que eram os seus líderes e que eram conhecidos, eram afamados. E eram o rei Jeroboão II, que tinha levado a nação de Israel a um período de grande prosperidade militar e financeira, os príncipes da sua família, em seguida os nobres que frequentavam o palácio, e aí vinham os juízes, os sacerdotes, todos aqueles que tinham uma posição de autoridade na nação. Amós diz aqui que era a estes, final do verso 1, são notáveis aos quais vem a casa de Israel. O povo humilde vinha até a presença desses notáveis para pedir justiça, pedir ajuda financeira, pedir socorro, pedir conselho, pedir orientação. Então é para essas pessoas que Amós dirige primariamente essa palavra. Apesar deles serem notáveis, pode ter até um pouco de ironia aqui da parte de Amós, apesar deles serem notáveis, Amós começa dizendo, ai deles. Ou seja, Amós não estava nem um pouquinho impressionado com eles. Eles poderiam ser notáveis aos olhos do mundo, mas diante de Deus, ai deles, ai deles. A palavra, então, é dirigida primariamente aos líderes. O que é que Amós, então, denuncia? O que é que estava de errado? Por que ai deles? O que é que eles estavam fazendo de errado, esses homens notáveis, poderosos, que tinham na mão o poder de definir e dirigir os destinos da nação e do povo? São 4 coisas que Amós denuncia aqui, do verso 1 até o verso 6. Primeiro, a indiferença em que eles viviam com relação à palavra dos profetas e ao juízo que Deus já vinha anunciando. Está aí no verso 1. Amós diz que eles andavam à vontade em Sião, como quem se sente absolutamente sossegado e tranquilo, sem temer perigo nenhum. Diz também que eles viviam sem receio em Samaria. A Samaria era edificada sobre um monte, talvez por isso a referência aqui, não é que eles vivem sem receio no monte de Samaria. Samaria era uma fortaleza natural, considerada inexpugnável, ninguém se atreveria a tentar conquistar a cidade, e os moradores então se sentiam lá muito seguros, né, de que nenhum mal haveria de acontecer. Esse pessoal tinha uma vida boa e sossegada, andavam à vontade, viviam sem medo de que algo ruim tivesse de acontecer, e nós já vimos antes que a razão para isso era, em primeiro lugar, exatamente eles terem consciência de que eram o povo escolhido de Deus. Eles sabiam disso, que Deus os havia escolhido de entre as nações para os abençoar e para dar a eles um tratamento privilegiado, acima de todas as outras nações. Então, numa conclusão errada do favor de Deus, eles pensavam que não importa o que eles fizessem, no fim tudo ia dar certo para eles e mal nenhum aconteceria. A segunda razão é que eles tinham templos, pelo menos 3 santuários, onde eles iam adorar a Deus. E na época das festas religiosas de Israel, eram 3 festas anuais, esses templos se enchiam com pessoas trazendo ofertas, trazendo sacrifícios, ofertando os dízimos que eram trazidos à abundância e generosamente. Então, por que Deus haveria de fazer alguma coisa, ou Deus haveria de fazer com que o mal nos viesse se nós o servimos e o servimos generosamente?
Além disso, eles estavam bem financeiramente, pelo menos a classe alta. Vocês têm que lembrar que naquela época não tinha classe média. Tinham os ricos, que tinham tudo, e os pobres, que não tinham nada. A classe média é um acontecimento da história ocidental recente. Mas no Antigo Oriente, tinha os que tinham tudo e os que não tinham nada. Então, os que não tinham nada estavam padecendo necessidade, passando por aflições, sendo injustiçados, processados, e os que tinham tudo, então, se sentiam privilegiados e achavam que era sinal de que Deus estava ao lado deles, já que eles tinham do bom e do melhor, sem olhar para o que estava acontecendo no meio do povo. E, além disso, também havia a prosperidade militar. Jeroboão II era um hábil estrategista, tinha tido vitórias significativas contra algumas nações ao redor de Israel, e será que isso não provava que Deus estava com eles? Por isso que eles andavam à vontade em Sião, andavam sem receio no Monte Samaria, esses homens notáveis, porque eles não viam razão nenhuma para estar alarmado. Apesar de que no meio do povo havia imoralidade, havia idolatria, desobediência a Deus, havia um culto sincrético que aborrecia a Deus. Deus, na verdade, disse que odiava esse tipo de coisa que estava sendo feito. Contudo, a cegueira do coração, a prosperidade, o materialismo, tudo isso impedia que aquele povo, os nobres daquele povo, tivesse um diagnóstico correto da situação. Eles não estavam avaliando a situação da perspectiva correta. Como também hoje muita gente confunde o favor de Deus com bênçãos materiais, com vitórias na vida financeira, vitórias na vida profissional, porque estão com saúde, e as pessoas confundem isso com o favor de Deus, achando que são provas incontestes de que nenhum mal vai acontecer e que está tudo bem entre elas e Deus. Deus tinha mandado que a gente sabe, Elias, Eliseu, Joel, Jonas e agora Amós, para advertir a nação de Israel a respeito dos seus pecados. O resultado, entretanto, foi absolutamente zero. A nação de Israel não caiu em si, não se arrependeu e não mudou de vida. Então, o primeiro pecado era exatamente esse, indiferença para com os juízos de Deus advertidos pelos profetas. Segundo, a falta de discernimento do que estava acontecendo ao redor deles no cenário mundial, versos 2 e 3. Aqui nessa passagem, o profeta Amós alerta os israelitas para o que aconteceu com 3 cidades que eram mais importantes e mais poderosas do que elas, do que Damasco e do que Jerusalém. Ele diz no verso 2, passe a Calné e veja. Ele está dizendo assim, vá lá na cidade de Calné e veja o que aconteceu com ela. É claro que Amós não está esperando que os israelitas subissem sobre seus camelos e fizessem uma viagem até Calné, mas é figurativo, é como dissesse assim, vocês lembram do que aconteceu com Calné? Calné era uma cidade que ficava na margem do rio Tigre, que era irmão do rio Eufrates, lá na Mesopotâmia, ao norte, e era a capital do reino dos Neoititas. Mas aquela cidade havia sido subjugada pela Assíria e recentemente pelo próprio rei Jeroboão II, que tinha tido vitória militar contra ela. Mas era uma cidade muito mais forte e poderosa do que Damasco, aliás, do que Samaria e do que a própria Jerusalém, mas ela caiu. Ela caiu apesar de toda a sua segurança. A mesma coisa com a cidade de Amate, verso 2. Vede, e dali, ide a grande Amate. Depois de passar lá em Calné e ver o que aconteceu lá, continua mais um pouquinho e vai lá para a cidade de Amate. Amate ficava também ao norte, perto do rio Orontes, e também tinha sido subjugada pela Assíria, e também os próprios judeus tinham tido vitória militar contra ela. Como Amós diz aqui, era uma grande cidade. Vão lá na grande Amate e vejam o que aconteceu com ela. E aí ele diz, e aproveita, e dá uma chegadinha ao sul agora, na cidade de Gate dos filisteus. Gate era uma das 5 principais cidades dos filisteus, 4 delas são mencionadas aqui no capítulo 1 de Amós.
Quando nós começamos a pregar, então nós lembramos que um dos alvos de Amós é exatamente a Filístia, e ele enumera 4 cidades dos filisteus, só faltava uma que era Gate, que é mencionada aqui. Amós diz: passa lá para Gate, a grande cidade dos filisteus, e veja o que aconteceu com ela. O próprio rei Uzias, que era rei de Judá, recentemente tinha conquistado a cidade de Gate. O ponto de Amós se resume nessas 2 perguntas que ele faz no final. Sois melhores do que estes reinos? Vocês são melhores do que esses reinos? Vocês têm mais poderio militar? Vocês têm mais resistência? Estão mais bem protegidos do que esses reinos? A resposta é não. Mesmo assim, aquelas cidades foram abatidas, elas foram subjugadas, elas foram conquistadas. Segunda pergunta, final do verso 2: será maior o território deles do que o vosso território? Resposta: sim, era maior, mas mesmo assim foram conquistados. Então imagine vocês. Esse é o ponto de Amós. Imagine vocês. Então esse era o segundo pecado, por assim dizer: não ser capaz de olhar ao redor, ver a mão de Deus no cenário mundial, olhar para si e dizer: se aconteceu com eles, pode acontecer comigo. O sábio vê o mal e se esconde, mas o tolo passa adiante e sofre a pena, diz o livro de Provérbios. A gente aprende muito, infelizmente, com a desgraça dos outros, ou pelo menos deveria aprender com a desgraça dos outros. Quando a gente não aprende com as desgraças dos outros, Deus vai nos ensinar com nossa própria desgraça, que é o caso aqui. Eles deveriam saber que não há cidade que possa resistir se é Deus que está indo contra ela. Por isso não faz sentido eles andarem tranquilos e se sentindo seguros lá em Sião e lá em Damasco, quando era o próprio Deus que estava vindo contra eles e já havia destruído essas cidades. Eles pensavam que o mal nunca chegaria, e essa era a terceira atitude pecaminosa deles, está aí no verso 3. Vós que imaginais estar longe o dia mau, e fazeis chegar o trono da violência. O dia mau era aquele dia do juízo que Deus vinha anunciando através dos profetas que eu já mencionei aqui, que um dia Deus haveria, até mesmo Amós já tinha dito, nós já vimos aqui, Amós já tinha dito que Deus já tinha marcado o encontro, né? Vocês querem o dia do juízo? Muito bem, prepara-te para te encontrares com teu Deus. Amós já tinha dito que Deus já tinha marcado o encontro. Então, nesse dia desse encontro, Deus não viria como amigo, mas ele viria como juiz. Seria um dia mau. Mas para os judeus do Reino do Norte, esse dia não aconteceria. Verso 3, eles imaginavam estar longe o dia mau. Não somente imaginavam, não é? Mas eles rejeitavam a ideia de que ao menos haveria um dia mau contra eles, exatamente porque eles eram um povo de Deus. Deus tem uma aliança conosco, nós somos religiosos, nós cumprimos as nossas obrigações, nós vamos aos templos, nós trazemos nossos dízimos, trazemos nossas ofertas, cumprimos os rituais que foram impostos pela lei de Moisés. Por que vai chegar um dia mau contra nós? E ao tomar essa atitude de rejeitar a possibilidade do juízo de Deus, na verdade, eles estavam fazendo chegar o trono da violência, final do verso 3. Ou seja, vocês estão, na verdade, apressando a chegada do rei da Síria, cujo trono foi construído na base de violência. Vocês que estão dizendo, nunca vai chegar o dia mau, essa atitude, na verdade, está atraindo o trono da violência contra vocês. A referência é o rei da Síria. Os assírios eram conhecidos pela violência com que os seus guerreiros lutavam, pela crueldade com os inimigos e os cativos, pois era exatamente esse reino de violência que Deus estava trazendo contra eles. E quanto mais eles diziam, isso nunca vai acontecer, mais Deus dizia, está chegando contra vocês esse dia mau. O quarto pecado, que na verdade é o mais importante aqui, e é o ponto de Amós, era a indiferença para com a situação do povo. Primeiro, nós já vimos, eles estavam indiferentes para com a advertência dos profetas, verso 1. Segundo, eles não estavam vendo o cenário mundial e olhando para si e percebendo que a atitude deles era incompatível com o que Deus estava fazendo. Eles não perceberam a queda de Calné, de Amate e de Gade. Terceiro, eles imaginavam que o dia do juízo estava longe.
Deus nunca haveria de julgá-los pelos seus pecados, quando, na verdade, isso só trazia o juízo mais para perto. Mas aí, em quarto lugar, ao mesmo tempo em que eles desfrutavam de toda aquela opulência, eles eram completamente indiferentes para com a situação do povo. Aqui nos versos de 4 a 6, Amós descreve a vida de luxo, indolência e prazeres daqueles homens notáveis e suas mulheres que Amós carinhosamente apelidou de vacas de Bazã em 2 capítulos atrás. A opulência e a riqueza daquele povo é descrita da seguinte maneira. Notemos que não existe mal em si e nós desfrutarmos das bênçãos de Deus. Se Deus lhe abençoou com riqueza e com prosperidade, coma do bom e do melhor. E dê graças a Deus, aproveite, compre o melhor carro, a melhor casa, vá passar férias onde você puder, aproveite os privilégios, as bênçãos que Deus lhe deu. Não é pecado ser rico e não é pecado usar as riquezas e ter prazer nelas. O problema é quando você faz isso e é completamente indiferente para com a realidade da pobreza, da opressão e da necessidade de pessoas que estão ao seu redor, perto de você, e que você poderia abençoar e ajudar e consolar e confortar e aliviar o sofrimento com alguma oferta generosa ou com alguma ajuda generosa. Então, o problema aqui não é que eles eram ricos, os homens notáveis. O problema é que eles eram indiferentes. Esse é que era o problema. Amós começa descrevendo, então, a vida daquele povo com gastos excessivos, com supérfluo, luxo, vaidade, prazeres, quando muitos em Israel padeciam de fome. Começando aí no verso 4, quando Amós diz assim: vocês que dormem em cama de marfim. O marfim era um material caríssimo naquela época. Os ricos mandavam fazer enfeites de marfim para a cama. Quando o pobre, ele dormia enrolado na sua capa para se proteger do frio durante a noite. E os caras lá tendo cama de marfim. Cama de marfim não estava nem aí para a situação dos pobres de Israel. Diz aí também no verso 4 que eles se espreguiçavam sobre o leito, né? Provavelmente está descrevendo aqui a ressaca. Acordava de manhã de ressaca, né? A noitada foi muito boa, a cachaça foi muita, a festa foi legal demais, estava lá se espreguiçando sobre os leitos, enquanto os pobres, coitados trabalhadores, estavam lá sem café da manhã, trabalhando nos seus campos por um salário extorsivo. No verso 4 ainda, diz aqui Amós que eles comiam os cordeiros do rebanho e os bezerros do cevadouro. Não há mal nenhum nisso, só que tem que lembrar que os pobres de Israel só comiam carne 3 vezes ao ano. Pentecoste, Páscoa e Tabernáculo, quando eles vinham para o templo oferecer a Deus o melhor do seu rebanho, e ali então eles comiam no templo, na presença de Deus, com a sua família, carne. Churrasco era 3 vezes ao ano, mas esses notáveis era churrasco todo dia, e eles pegavam, não é que é errado, entende? Mas tem que ver José, que não tem que estar comendo farinha com sardinha de lata. Enquanto você está ali se esbaldando e você não dá a mínima para isso, você não está nem aí para esse tipo de coisa, Depois, Amós menciona aqui no verso 5, a criatividade musical desse pessoal, até fazendo uma paródia do rei Davi. Davi criou instrumentos de música para louvar a Deus, mas esse pessoal estava inventando instrumento de música para alegrar as baladas e as festas e as churrascadas que eles davam. Aí no verso 5, cantais à toa. Viviam à toa e cantavam à toa, ao som da lira, e inventais, como Davi, instrumentos musicais para vós mesmos. Como eu disse, inventar instrumentos de música, não tem mal nenhum nisso. O problema é quando isso era feito para embalar e dar o fundo musical de uma vida voltada para o prazer, para o materialismo e para o consumo, ao mesmo tempo que não se ouvia o choro do pobre, mas o som da lira. E agora no verso 6, ele diz: vocês bebem vinho em taças. Só que a palavra que é usada para taça aqui, na verdade, devia ter a palavra para copo aqui. A palavra taça significa uma taça grande, onde o vinho primeiro era misturado e de lá derramado no copo, que era então servido. Esse pessoal não esperava nem isso, eles já iam lá no garrafão, né?
já iam lá nas taças enormes e bebiam nessas taças caras, na prataria caríssima, sem ter qualquer preocupação com a situação do pobre. E diz também: vos ungis com mais excelente óleo. Só aquele óleo de grife, aquele óleo perfumado, não é? Que servia terapeuticamente para embelezar e para o cheiro. Você sabe que a oriental praticamente não tomava banho naquela época, né? Então fedia mesmo. Então os caras compravam ali litros de óleo perfumado para esconder a suvaqueira e outros cheiros desse tipo de coisa, né? O cheiro de vômito, né? da ressaca das festas. Estava lá, gastavam rios de dinheiro com esse tipo de coisa. Como eu disse, em si não seria problema se não fosse a última parte do verso 6. Mas não vos afligis com a ruína de José. Não vos afligis com a ruína de José. Não tenho o menor sentimento para com José no fundo do poço, gritando, pedindo misericórdia, pedindo ajuda. Enquanto isso, seus irmãos estavam negociando a venda dele. Era exatamente essa a situação da nação de Israel. O pecado da indiferença, como eu disse, não é pecado ser rico, pecado é ser indiferente. Pecado é você deixar de ajudar, de contribuir, de abençoar quando Deus lhe deu os recursos para isso. Pecado é viver para esse tipo de vida. Pecado é ter como alvo esse estilo de vida aqui, e nos seus planos, no seu orçamento, não tem margem nenhuma para ajudar o pobre, o necessitado, aquele que realmente precisava. Eles não se afligiam com a ruína do povo. Então agora, terceiro lugar, Amós anuncia o castigo. Primeiro Amós se dirigiu para eles, notáveis, até ironicamente, depois denunciou os pecados, nós vimos as 4 atitudes aqui, terminando com a indiferença, e agora em terceiro lugar, Amós anuncia o castigo que está preparado. Está aí no verso 7, o portanto introduz a conclusão. Portanto, ou seja, a luz desses pecados, especialmente do último, esse da insensibilidade com a ruína de Jacó, agora ireis em cativeiro entre os primeiros que forem levados cativos, e cessarão as pândegas dos espreguiçadores. Aqui Amós anuncia o juízo, a consequência do pecado de insensibilidade. Eis o motivo pelo qual ele começou esse oráculo dizendo no verso 1: ai de vocês. Por que ai deles? Porque eles serão os primeiros a serem levados em cativeiro quando o trono da violência chegar no dia mau mandado por Deus. Israel seria, sim, invadido e conquistado como Calné, Amate e Gade. E eles, os notáveis, eles seriam levados como escravos para o cativeiro assírio. E eles seriam os primeiros da fila. Eles passaram a vida toda querendo estar na frente da fila de prioridade, de cliente VIP. E Deus diz: vou fazer a mesma coisa. Quando vocês forem levados para o cativeiro, adivinha quem vai estar na frente? Eu vou colocar vocês lá no primeiro lugar. E cumpriu exatamente como Amós disse. Nós lemos no livro dos Reis que em 722 o rei Salmaneser, ou Sargão II, ele invadiu e conquistou Samaria, e o primeiro que ele capturou, prendeu e mandou em cativeiro, adivinha? Foi o rei Oséias, que era o nobre, que era o rei daquela época, foi o primeiro que foi mandado em cativeiro, cumprindo exatamente aquilo que Deus havia dito. E dessa forma, então, Amós diz, Deus vai fazer cessar as pândegas dos espreguiçadores, ou seja, Deus vai cessar esses banquetes alegres para os que vivem ociosos e insensíveis. A vida luxuosa e cara vai terminar com o juízo de Deus. Queridos, que lições nós podemos tirar para nós aqui? Eu queria então pensar em algumas para terminar nessa noite. Essa passagem nos instrui em alguns pontos que creio são bem relevantes. Primeiro, o Deus de Amós, o Deus a quem Amós servia, é o mesmo Deus a quem nós servimos hoje, mediante o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus sempre aborreceu o pecado da insensibilidade, do descaso
e da indiferença para com o pobre e o necessitado, aquele que realmente precisa. Não foi esse o pecado do rico? Lucas 16, parábola do rico e de Lázaro. O mendigo estava ali comendo das migalhas que caíam da mesa do rico, que não estava nem aí para ele. Foi por essa causa que ele foi condenado. Não foi esse o pecado daqueles que passaram ao largo pelo judeu que tinha sido ferido e que foi atendido pelo bom samaritano? E não é esse o pecado que vai condenar muitos no dia do juízo? Mateus 25, Jesus diz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque tive fome, não me deste de comer. Estava doente, não fostes visitar-me. Estava preso e não fostes até a cadeia. Precisava de ti e você nunca apareceu. Esse é o pecado que, de acordo com Jesus, no dia do juízo, Deus vai imputar aos ímpios, que é o descaso, a indiferença e a insensibilidade para com as pessoas ao seu redor. É o pecado, em segundo lugar, que se manifesta em nossos dias, sim, no meio evangélico, sim, de diversas formas, que parecem pequenas e insignificantes, mas começa com aqueles gastos excessivos, supérfluos, e aí pouca ou nenhuma doação, oferta, ou compromisso, ou ajuda com os irmãos da igreja que têm necessidade. Começa com os evangélicos, especialmente os jovens que estão começando a vida, estão indo para o mercado de trabalho, estabelecendo como alvo da vida o lazer, o culto ao corpo, negócios, esportes, e não há nenhum projeto de envolvimento com obra social, de ajudar necessitados ou de contribuir generosamente para que os órgãos capazes possam consolar os aflitos. O gasto com vestidos, roupas, festa, o gasto com festas dispendiosas. E, ao mesmo tempo, não há nenhuma doação para a instituição de caridade, creche, orfanato, abrigo de idosos, nenhum envolvimento com missão, nenhuma contribuição para a evangelização dos povos perdidos e não alcançados. Qual é a raiz de tudo isso? É a mesma da época de Amós. Como isso, não tem problema nenhum com esse estilo de vida. O problema é quando isso é feito sem qualquer sensibilidade para com a realidade do mundo caído em que nós estamos inseridos. Às vezes os evangélicos, especialmente de classe média, eles vivem numa bolha. Eles não conhecem a realidade fora dessa bolha. Eles não conseguem pensar fora dessa bolha. Terceira lição. Embora a passagem ela seja dirigida aos líderes da nação, e a gente tem que sempre observar isso, quem são os recipientes da profecia, contudo, ela tem uma aplicação, sem dúvida, a todos os leitores, aos cristãos em geral. Qual é ela? Nós devíamos estar conscientes da pobreza, sofrimento e da injustiça ao nosso redor. E tem várias coisas que nós podemos fazer com a graça de Deus. Primeiro, podemos começar pedindo perdão a Deus pela nossa insensibilidade, por fazermos guerrinha com miolo de pão às margens de uma favela. Nós podemos nos arrepender diante de Deus e pedir que Ele nos sensibilize, que Ele abra os nossos olhos, que Ele nos dê amor e compaixão. Que tal, em vez de buscar a Deus para pedir um batismo com o Espírito Santo, em que você vai ter dons espirituais, sonhos, visões e profecia, pedir a Deus um batismo de amor que ninguém quer. Só querem buscar a Deus para esse tipo de coisa sobrenatural, mas que tal pedir a Deus isso, que enche o seu coração de amor e de compaixão para com essas pessoas? Saia da bolha, conheça e visite pessoas que são realmente pobres, doentes e necessitados. Gaste menos com supérfluo, planeje visitar hospitais do câncer de preferência, abrigos, orfanatos, se der, vá a favelas e bairros pobres, saia da bolha, veja a realidade ao nosso redor. Contribua financeiramente, generosamente, consistentemente, para que os órgãos que são capazes, estão preparados para isso, possam ajudar. Às vezes é difícil individualmente você fazer o bem, porque você não sabe avaliar qual a real necessidade daquela pessoa pobre. Que às vezes, em vez de um peixe, ela precisa ganhar uma vara e um anzol para aprender a pescar. Junta diaconal da igreja, ela existe exatamente para isso, para avaliar a necessidade e então dar à pessoa o que ela realmente precisa. Por isso que nós insistimos que a sua contribuição ela seja
na igreja, voltada para a junta diaconal, que ela conhece os pobres, conhece os necessitados da igreja e de outras igrejas também, e pode investir, abençoar e ajudar, inclusive em projetos sociais. Eu quero também aqui dar uma palavra, em quarto lugar, a José. Quero dar uma palavrinha a José. José aqui são os sofredores, são os abandonados. Meu querido José, Deus está vendo o seu sofrimento. Deus está vendo o seu sofrimento. Ele se importa, ao contrário de muitas pessoas ao seu redor que parecem não dar a mínima para o que está acontecendo com você. Lembre que depois de sofrer, José foi exaltado por Deus porque ele foi fiel. Por isso não deixe o rancor e o ressentimento entrar no seu coração, porque é fácil você ter no meio da igreja evangélica gente ressentida. Encontro aos montões de gente dizendo assim: eu estava passando necessidade, eu estava sofrendo, não recebi uma visita, ninguém me ligou, ninguém se interessou por mim nem pela minha situação. Mas não deixe o rancor e o ressentimento entrar no seu coração. Confie no Senhor, aguarde nele, ore por essas pessoas e lembre que no tempo de Deus ele agiu. E por último, queridos, última aplicação. Vamos dar graças a Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. José não é tipo de Cristo, ele não é uma figura de Cristo, mas a história de José é muito parecida com a de Cristo, não é verdade? Eu diria, a história de Cristo é parecida com a de José. Semelhança de José, ele foi traído pelos irmãos, ele foi vendido, se tornou escravo e foi preso injustamente. Mas depois Deus o exaltou e o fez soberano sobre todas as nações, e através dele salvou o seu povo, o mesmo povo que o traiu. Esse é o nosso Salvador. Ele é o nosso José. Ele é aquele que sofreu a indiferença dos homens, a acusação dos homens, para depois ser exaltado por Deus, para ser um Salvador que entende você, que sabe o que é sofrer, que passou pela indiferença, pela injustiça e pelo abandono, e que nessa noite pode socorrer você, trazendo conforto, trazendo consolo, trazendo refúgio, especialmente esperança, de que Deus está vendo, Deus está ouvindo, e que no tempo dele, ele haverá de abençoar a sua vida. Que Deus derrame seu Espírito sobre nós, irmãos, que nós de fato amemos uns aos outros, como a Bíblia diz, porque o amor, inclusive, é mais excelente do que os próprios dons espirituais. Oremos. Ó Deus, nós queremos pedir que o Senhor abra os nossos olhos para ver a realidade do mundo. Te agradecemos pelas muitas bênçãos, não queremos ser ingratos. Te agradecemos não só pelas bênçãos, mas pela capacidade de usufruir delas. E nós te agradecemos por aqueles irmãos que são generosos, a quem o Senhor abençoou com recursos e que não se furtaram e não se furtam a contribuir generosamente na proporção em que têm recebido. Mas nós queremos nessa noite orar por aqueles que, mesmo que têm recebido tanta coisa do Senhor, não contemplam a necessidade de José e não contribuem, não ofertam generosamente, constantemente, consistentemente, para o alívio dessas pessoas. Oramos também por aqueles que estão sofrendo, passando necessidade, que o Senhor queira confortar, que o Senhor queira consolar. E nós pedimos também, Senhor, nós queremos também agradecer, Senhor, pelo nosso Salvador, que passou por tudo isso, para nos resgatar desse mundo mau, perdoar os nossos próprios pecados, nos compreender e atender, quando nós a Ele recorremos. É no nome dele que nós oramos agora. Amém.